E a gente começa a segunda temporada acompanhando o nosso mano Lloyd, que como sabemos muito bem, tem umas habilidades no mínimo fora da curva, lutando contra um anjo que na moral é pura pancadaria. E eu não canso de elogiar as sequências de ação desse anime, que desde a primeira temporada, elas são simplesmente insanas. Conforme o pau vai torando, o anjo aponta milhares de espadas para o nosso prota e menciona que nem mesmo se arrepender nessa altura do campeonato lhe trará misericórdia. Chamando de criança do Janho, ele falou demônio, mas eu acho essa palavra mais engraçada. Lloyd por sua vez encara o anjo, diz que por ele tá de boa, então cai pra dentro seu Zé Ruela. E bem, isso que está rolando provavelmente é algo que acontecerá adiante, pois em uma mudança de cena vamos até a cidade e vamos até o palácio, onde a Aren tá toda nervosona ali diante da porta do quarto do Lloyd. Mesmo engolindo a seco por causa do nervosismo, ela bate na porta e entra no quarto, avisando que é hora do café da manhã. Mas ela só encontra o Green e o Shiro por ali. Ela olha pra todo lado se perguntando onde o Lloyd se meteu, e o nosso prota pilantra meio como se fosse um fantasma, apenas manda um bom dia, quase matando a guria do coração. Finalmente, o Lloyd retorna à sua forma real e pergunta o que ela achou do truque, questionando se ele conseguiu esconder bem sua presença, suprimindo a sua mana. Ao que ela responde que saiu perfeitamente bem e que ele é incrível por dominar uma técnica tão rapidamente, pois ela levou um ano inteiro para dominá-la. Só que ela responde de forma tão exaltada que o Lloyd questiona se ela já se acostumou ao trampo no palácio, e ela menciona que está fazendo seu melhor, mas precisa de mais tempo, dizendo que a senhorita Silpha a ensinou muito e que apesar dela ser pancada a nível de rigidez, ela também é maravilhosa. Ela diz que aprendeu etiqueta e que isso é difícil pra cacete, mas que está se empenhando para melhorar ainda mais e ser digna de orgulho por ele. Lloyd por sua vez apenas diz que é pra ela tratar ele como sempre trata quando estavam a sós, e quando a menina começa a se aliviar, eis que a Silpha chega por aí e diz que obviamente ela não pode, e essa é sem dúvida uma discussão incrível para o desenvolvimento do plot, não é galera? Silpha então arruma o quarto no piscar de olhos e dá uma bronca na Aren, mandando ela arrumar as coisas direito, e a Aren, coitada, só pede desculpas. A cena então corta pra fora, onde o Lloyd e o Green estão brincando em uma teia de aranha construída pelo Galileia, mencionando que conta com eles para reconstruir a cidade e que esse lugar será uma grande fonte de pesquisa caso ele se torne um refúgio para pessoas como eles. Nesse momento, Babylon aparece e todo mundo o cumprimenta, já que não o vem há muito tempo. O careca então reflete que agora que ele foi nomeado governante do local, ele fará o seu melhor para que nunca mais aconteça o que aconteceu por ali, enquanto eles refletem que seria bom para eles possuírem contramedidas para momentos de caos. Green, dando seus 50 centavos de opinião, diz que como um demônio ele recomenda magia sagrada, e todo mundo entra em choque, porque não sabiam que ele era um demônio. Ele continua e diz que a magia sagrada é um tipo de magia que somente os devotos da igreja têm acesso, onde você abriga a magia de Deus em seu corpo e utiliza para dissipar o mal, e que apesar disso parecer besteira, na real é bem eficaz. A galera do grupo acha esse papo todo meio estranho, ainda mais por eles viverem por muitos anos sem consumir qualquer coisa referente a Deus ou algo do tipo, e enquanto Green menciona que eles deveriam se juntar à igreja, a galera já tá enchendo a cara para ver se essa conversa desce melhor. E bem, após buscar algum tipo de solução, ficou decidido que Lloyd iria para a igreja em busca dessa magia. A cena mudou e vemos que ele, Ren, Babylon, Green e o Shiro chegaram na porta da igreja, e Lloyd menciona que faz 2 anos que ele não vai para a igreja. Enquanto Ren menciona que não curte muito igrejas, Babylon questiona se o plano é servir a igreja para aprender a tal magia sagrada, ao que Lloyd confirma. Conforme a cena evolui e eles entram, Lloyd diz bom dia para o padre, que o agradece sua presença, chamando de bom garoto. Porém, quando ele se liga que o bom garoto é o Lloyd, o velhote entra no processo de surto, perguntando o que esse miserável está fazendo por ali. Garai, nosso prota deve ter feito a vida de senhor um inferno, e os membros do grupo se questionam inclusive sobre isso, pensando no que foi que ele fez. Porém, a Ashe chega por ali mostrando que ela tem peito literalmente para peitar o padre, e diz que é para ele esquecer tudo isso, pois são águas passadas, cumprimentando então o Lloyd. O padre continua insistindo em não permitir que o senhor afrontoso continue por ali, mas a Ashe, com a doçura de causar diabetes, apenas diz que todo mundo merece uma segunda chance, desde que se arrependam e peçam desculpas, mencionando que ninguém ali está com raiva do Lloyd, porém ninguém é meio que demais, porque o padre deixa claro que ele está. E bem, com até o Shiro entrando na jogada, o padre decide ceder a sua fofura, mas deixar claro que ele não aceitou completamente seu retorno,
e espera ao menos que eles sejam diligentes em seus esforços. Eis que após eternos 7 minutos, nosso prota já tá só o bagaço e completamente desmotivado em suas funções, tanto que ele nem demonstrou reação a detonar um vaso. Todo mundo questiona por quais motivos Lloyd está tão avoado, mas a Asher dá uma passadona de pano e diz que ele sempre foi bonzinho, mencionando que ele tem uma curiosidade inigualável para a magia e que ela sabe que ele está ali para aprender a magia sagrada, dizendo que assim como agora, no passado, ele também quebrava os vasos, mas ela nunca fez nada, mesmo que ele inclusive pedisse para que ela o punisse e que jogasse ele para os ares com a magia sagrada. Mas ela respondeu que isso não deveria ser feito, pois essa magia só deve ser utilizada contra pessoas realmente ruins. E bem, com esse argumento, Lloyd acabou invocando uma coisa ruim na igreja ali e acabou causando a maior destruição. E por causa disso, o padre não queria mais que o Lloyd frequentasse a igreja e todo mundo começou a chamar o nosso prota de demônio. Mas a Asher sabe que isso não é verdade. Ela então lembra que haverá um recital durante a comunhão em que uma tal de Saria irá participar e convidará o nosso mano Lloyd para cantar. E sinceramente eu tô achando que é por aí que a coisa vai desandar e que ele vai acabar caindo na pancadaria com aquele anjo. Mas vamos aguardar. A cena mudou e do lado de fora, a tal da Saria tromba com 2 trogloditas na rua que chamam ela de idiota e Lloyd reconhece que ela é a Saria, sua irmã. Ela então pergunta se eles são bons em algum instrumento e eles dizem que não, e com essa resposta ela simplesmente os ignora e sai. Nesse momento, Aren e seus amigos saem da igreja e perguntam pro Lloyd se aquela ali era irmã dele, e ele diz que sim, que ela é a 4ª princesa do reino Salomão e é uma gênio musical. Ela é especialista em todos os tipos de instrumento, mas ela é uma completa ignorante em qualquer outra coisa, o que é meio cansativo e a galera já traça até um paralelo de que o Lloyd é exatamente igual, só que troca a música por magia. Voltamos então pra Saria, onde o mesmo cara continua enchendo o saco dela, dizendo que sabe tocar um instrumento, e quando ela começa a mostrar interesse e pergunta qual seria, ele apenas diz que ninguém consegue superar ele quando se trata de fazer mulher gritar. Tá que eu pariu, esse aí tá merecendo umas porradas. Nesse momento a Asher chega por ali e diz que a Saria é sua amiga e não um instrumento, e não precisa fazer nada com ela. E o cara, ao ver a Asher, todo o respeito que ela carrega, começa a ficar no mínimo emocionado e eu estou tomando um nojo desse cretino. O padre lamenta que o recital tem tudo para ir por água abaixo e Lloyd, ao ouvir isso, entende agora os motivos para sua irmã estar ali. Babylon explica então que a Asher e a Saria iriam fazer um recital essa noite e que supostamente ele cura aqueles que ouvem. Green então sussurra ao nosso prota, questionando a possibilidade de a magia sagrada ser ativada por rituais em vez de fórmulas mágicas, e Lloyd fica imerso na pontuação do Babylon, que mencionava o fato do recital curar aqueles que ouvem, pensando então que ele não pode permitir que esse recital seja cancelado. E Aren, que observa de longe toda essa palhaçada, apenas se emputece e utiliza sua magia de foco de mana, escamas de súcubo, apagando todos os presentes. Ao que Lloyd parabeniza ela por isso, pois ela foi ótima em concentrar sua mana e atingir somente quem precisava ser atingido, no caso, o padre, as duas e os desgraçados que estavam causando transtorno. Além disso, Lloyd mentaliza que está muito orgulhoso não apenas disso, mas do fato de que ela conseguiu transmutar seu veneno letal em um veneno que apenas faça as pessoas dormir, reconhecendo que ela deve estar dando um duro danado para aprender isso. Porém, os 2 bandidos acordam e Aren se desculpa por não conseguir produzir o veneno exatamente como quer. Ao que o Babylon explicou que para idiotas a dose tem que ser maior, dizendo que agora ele vai capotar o corte dessa galera, porém, o nosso mano Lloyd interrompe ele, dizendo que não precisa. Afinal, se eles só ficarem inconscientes, ainda há a chance deles acordarem e causar tumulto, o que seria péssimo para os planos dele. Ele então os teletransporta para um local onde ele não faz ideia de onde seja. Em outras palavras, foi como se tivesse se livrado do lixo. A cena mudou e agora acordado, o padre não acredita que tiveram tantos problemas enquanto ele estava dormindo. Porém, o Lloyd foi categórico ao informar que o seu mano Babylon foi quem resolveu a situação. Porém, o Babylon não consegue parar de tremer, pois a técnica que ele utilizou para teletransportar os caras era justamente a técnica do Jade, se questionando até que ponto ele irá aumentar a moral deles. Ren, por sua vez, ainda em lágrimas, diz que queria que os outros tivessem visto aquilo, mentalizando que se eles descobrirem como criar fórmulas mágicas para suas técnicas, então o Lloyd poderá ser capaz de... Bem, o raciocínio dela foi interrompido por uma freira que chegou por ali,
avisando que já está quase na hora do recital. Saria vai até Lloyd e dá uma senhora de uma encarada nele, e ele, todo tiltado, apenas responde que é bom vê-la novamente, e ela demonstra dificuldades inclusive para lembrar do nome do próprio irmão. Nada como um amor entre irmãos, né galera? Mas a Asher acha incrível ela sequer conseguir lembrar disso, pois aquela ali veio configurada apenas para aprender sobre música, dizendo que a Saria só lembra dos nomes das pessoas que estão envolvidas com música. Ren então pergunta se o Lloyd sabe tocar algo, e a Asher diz que não, porém sua voz é muito bonita, e é nesse momento que ela tem a brilhante ideia de chamar o nosso Protinha para cantar no recital, mas a Saria descarta na hora, pois ele não praticou, dizendo que podem se apresentar juntos apenas quando ela treinar ele muito bem. Saria então diz a Lloyd para prestar bastante atenção no recital delas, e ele, de alguma forma, está sentindo um tipo diferente de pressão. Ren questiona se deixarão isso de lado para explorar a igreja, mas o Lloyd diz que não, pois ele precisa assistir a esse recital a qualquer custo, e o Green deixa os outros a par da possibilidade da tal magia sagrada ser ativada por um ritual em vez de fórmulas mágicas. Porém, algo chama a atenção do nosso prota e do Babylon, que se questiona se o que ele sentiu foi uma impressão ou não. Eles então sentam-se à mesa para acompanhar o recital, e no momento em que a Saria bate a primeira nota no piano, todo mundo ali parece cair num genjutsu, e quando a Asher começou a cantar, quem quase caiu no genjutsu fui eu, mas todos os presentes, gente, ficaram completamente hipnotizados, algo que faz a Ren inclusive chorar. Enquanto Lloyd está embasbacado, Green comenta derretido, dizendo que com certeza a magia sagrada foi ativada. Nisso ele então vomita uma espécie de espada, e o nosso prota pega ela, e ao testá-la, ele vê um tipo de fórmula mágica no fio da espada, dizendo que parece um tipo de notação mágica formada por formas geométricas, e que ele nunca viu ou ouviu falar disso. Quanto aos efeitos, ele menciona que há uma semelhança com os feitiços de cura e que parece uma chuva de partículas curativas que tem um raio de 10 metros ou mais. Lloyd pergunta ao Green se ele ficará bem com isso tudo, e ele apenas responde que está pinicando, reconhecendo que ele teve sorte, pois a Asher não tem muita mana, e por conta disso ele não sofrerá muito dano. Lloyd então diz que ele estava certo de que ela conseguiria utilizar esse tipo de magia, mencionando que ela ganhou o respeito dos mensageiros de Deus, e mentaliza que um tipo desconhecido de fórmula mágica, em um idioma que ele não consegue compreender, soa como um desafio e um convite para algo pra lá de divertido. Green questiona se ele não tem nada para se basear nisso tudo, e pergunta o que ele fará a seguir, e o Lloyd responde que para começar, ele tá sentindo um olhar no mínimo estranho o tempo todo, um que está exalando mana e que ficou mais forte após o recital. Green, que não tinha percebido, então se concentrou, e ao perceber a presença ficou enojado com ela. Isso tem tudo pra ser um anjo, afinal ele é o capeta, né? O Mini Escarlate então se questiona de onde vem esse olhar, e o Lloyd diz que provavelmente vem de cima. E quando o Green pergunta se é do teto, nosso prota responde que não, que provavelmente é de um lugar bem mais alto. Lloyd então avisa a Ren e ao Babylon que ele vai dar uma escapulida, mas logo volta. E durante o teletransporte, ele apenas pensa que ele nunca viajou para tão longe, e bem, após uma longa viagem, eles chegam a um lugar que eles não fazem ideia de onde seja. Green está sentindo muito frio e se questionou se eles foram de arrasta, mas o Lloyd diz que não, pois na outra vez que ele foi de vala, não foi nada parecido com o que ele está vivendo agora. E bem, ao chegarem numa espécie de um templo ali com um sino, o Lloyd apenas sorri ao ver um anjo sentado, dizendo que finalmente achou quem os estava observando. Lloyd se pergunta o que aquele doidão está fazendo e o vê surtando por causa das duas garotas, no caso, a Asher e a Saria, enquanto o anjo, agindo como um verdadeiro maníaco, pensa que talvez devesse descer um pouco até a terra para se divertir um pouco com elas. Nesse momento, o Lloyd joga nele uns pedaços de nuvem em formato de, bem, vocês sabem, e o cara fica pistola e pergunta quem foi o engraçadinho. Ele nota que é um humano e se pergunta como ele chegou até o paraíso, mandando o moleque conhecer seu lugar e se apresenta como o anjo Jiriel, um acólito das 64 divindades do paraíso, e exige saber como os dois chegaram ali, explicando que esse lugar é separado do reino humano e que as muralhas deveriam ter os impedido. Lloyd não tá nem aí pra explicar os detalhes e já manda na lata: você pode me ensinar magia sagrada? Jiriel, se achando o máximo, pergunta se o cérebro do garoto fritou depois de ver sua beleza e que vai permitir que Lloyd se curve e beije seus pés, mas o Green manda ele parar de se achar e desembuchar logo, a menos que ele queira que contem pra todo mundo na Terra o quão pervertido ele é. E Jiriel, confiante, diz que ninguém acreditaria neles e que, embora ele possa considerar a magia sagrada, esse é um presente reservado apenas para os que ele considerar dignos, avisando a Lloyd voltar para casa em silêncio, dizendo que não vai julgá-lo por seus pecados se ele obedecer. Porém, nosso prota está obcecado em obter essa magia
e por conta disso insiste em aprender. E Jiriel então usa seu feitiço Luxa para atacá-lo, ao que Lloyd se defende com uma barreira, fazendo o anjo perceber que ele não é uma criança comum. A cena muda e de volta ao mundo humano, a gente vê a Arin preocupada com o sumiço do Lloyd, enquanto o Babylon manda ela se acalmar e pergunta se ele disse algo antes de sair. Ao que ela responde que ele sentiu um olhar, e ouvindo isso, o Babylon sai também, pensando que sua percepção foi diferente da do Lloyd e que algo está cheirando mal por ali. Voltamos então para o paraíso e vemos o Lloyd desviando da magia do Jiriel, achando a magia dele simplesmente fascinante. Ele nota que as espadas parecem penas, mas são duras como verdadeiro aço, e percebe que não pode analisar nem roubar os feitiços, e que o anjo pode gerá-los infinitamente enquanto tiver mana. E considerando tudo isso realmente incrível, ele quer testar a durabilidade disso tudo. Então, ele lança 4 feitiços de elementos diferentes de uma só vez, ao que o anjo desvia, notando que os feitiços racharam as paredes do reino. Lloyd pergunta por que ele está desviando, e Jiriel diz que não quer ser contaminado pela feitiçaria terrena dele. Porém, enquanto ele estava falando isso, percebeu que não vê o Lloyd em lugar nenhum e pensa que ele se foi, mas de repente o encontra em cima de seu altar, se perguntando como vai poder experimentar se o Jiriel não quer levar seus ataques. Jiriel, todo arrogante, diz que nunca será atingido, mas Lloyd avisa que ele não tem essa opção, e usa seu feitiço Lobo Sombrio Investida para teleportar 4 feitiços de elementos diferentes de uma só vez. Jiriel ainda consegue desviar e Lloyd acredita que errou o cálculo, mas Green, no entanto, percebe que aquele ataque é o mesmo que o Gizime usou contra o Lloyd, mas que nas mãos do nosso prota isso é muito mais poderoso. O Diabinho então avisa que isso é impressionante, mas que esse cara vai de vala se ele acertá-lo. Lloyd o tranquiliza, dizendo que tá tranquilo, porque o próprio Jiriel disse que seu Lux é invencível, algo que assusta o Green, pois ele tem certeza de que esse anjo só está blefando. Nosso prota então teleporta um feitiço de fogo, e o anjo desvia de novo, e Green, tentando salvar o rabo do anjo, pede para ele parar de dar showzinho ali e ensinar logo essa magia. Mas o Jiriel insiste que seu Luxa é invencível. Lloyd então começa a pensar e chega à conclusão de que sua abordagem tem falhas e que precisa mudar as coisas, pois ele entendeu que teleportar o feitiço antes de ativar dá tempo para o anjo desviar. Em outras palavras, ele precisa teleportar o feitiço no momento em que ele ativa. E bem, ele tenta executar dessa forma no momento em que Jiriel avança para atacá-lo e, como consequência, o Lloyd o acerta em cheio. Jiriel se pergunta como ele conseguiu lançar o feitiço tão rápido e Green manda ele pedir desculpas, pois dessa forma as coisas se resolveriam sem danos, mas o Jiriel obviamente se recusa, dizendo que seu Luxa pode ter sido quebrado, mas ele é infinito e pode ser reparado quantas vezes for necessário. E ao ouvir isso, meus amigos, o Lloyd fica todo animado e decide que ele quer testar isso, e o Jiriel, percebendo que se enfiou numa enrascada fodida, tenta voltar atrás, dizendo que não é tão especial assim e até cria uma barreira, oferecendo um autógrafo e um beijo nos pés se o Lloyd for embora, mas o nosso prota não poderia ligar menos pra tudo isso. Ele o cerca com feitiços por todos os lados, e Jiriel, em pânico, grita que mentiu e que seu feitiço é finito, mas aí, meus queridos, o estrago já estava feito, e o Lloyd o atinge em cheio. Como resultado, vemos que o Jiriel está literalmente transparente, caído no chão, e o Green explica que anjos, assim como demônios, são feitos de mana. Lloyd descobre que o Luxa não é invencível nem infinito, e Jiriel diz que ele lutou bem, mas que perdeu a chance de aprender a feitiçaria divina, pois vai desaparecer. No entanto, o Lloyd o sobrecarrega com sua mana para fazê-lo se sentir melhor, e Jiriel o lembra que tentou mandá-lo de vala, mas o Lloyd não se importa, pois ele só quer aprender essa magia. E pelo visto, Lloyd exagerou nas calorias que enviou para o anjo, pois vemos que ele ficou umas 10 vezes maior que o tamanho normal, e Jiriel, surpreso com a quantidade de mana de uma criança, vê nessa situação uma chance de ir para a Terra. Ele diz que vai ensinar a magia sagrada, mas que primeiro eles precisam formar um pacto e tal, segurando a mão do Lloyd, pensando que essa é só a chance de possuir o corpo do garoto e visitar suas garotas favoritas lá embaixo. E Green, já sacando a perversão do meliante, apenas dá a corda para ver o louco se enforcar, e bem, assim como o próprio Green, ele só consegue possuir a mão do Lloyd, e Green se lava de tanto gargalhar, dizendo que ele foi burro pra cacete e que se ferrou bonito, e que não importa quanta mana ele acha que o Lloyd tenha, ele tem muito mais. E o Jiriel percebe que o demônio já tentou a mesma coisa e também se ferrou. Lloyd pergunta se o pacto já está feito e Jiriel explica que normalmente um anjo precisa gravar a assinatura de mana na alma do conjurador e criar um caminho através de um canto, mas no caso do Lloyd, como ele está com ele, o pacto já está ativo.
Ele pede para o Lloyd apenas chamar com a alma, e ao fazer isso, ele tem uma visão, e agora entende a magia sagrada intuitivamente. Green simplesmente engoliu a seco, e pensa que o Jiriel talvez não tenha percebido, mas como o Lloyd agora domina a magia sagrada, esse doidão ali tem o poder suficiente para conquistar tanto o paraíso quanto o submundo, e o Lloyd, por sua vez, fica meio decepcionado que tenha sido tão fácil, pois ele gosta do processo de aprender. Ele pergunta se o feitiço Luxa também entra na mesma categoria, e Jiriel confirma e pede para ele tentar conjurar uma espada. E enquanto Lloyd tenta, Jiriel pensa que o sentimento puro e genuíno do garoto o lembra de alguém que ele respeitou há muito tempo. Porém, ele nota o Luxa do Lloyd se manifestando e, meus amigos, eu não sei se eu chamaria aquilo de demônio, Satanás, Baphomet, Mefistófeles, Escarlate ou sei lá o que, mas cara, a visão desse trambolho ali é simplesmente insana e assustadora. E tanto o Green, que é um demônio, quanto o Jiriel ficam apavorados ao ver aquilo, que pra piorar continua crescendo cada vez mais, e Green inclusive pede pro cidadão puxar o freio e parar com aquela coisa. A cena então muda, e de volta ao mundo humano, o Babylon vai atrás do cheiro que estava sentindo e chega a um jardim de rosas. Ele acha estranho, mas pensa que pode ser uma pista para a feitiçaria que o Lloyd está procurando. Nisso, um pastor aparece e pergunta se ele está perdido, oferecendo-se para escoltá-lo de volta, e Babylon diz que adora rosas e foi atraído pelo cheiro. O pastor acha um desperdício, já que ele deveria estar lá para a apresentação, e Babylon pergunta se o pastor não vai assistir. Ele responde que é o seu dever guiar as ovelhas perdidas, mas que mesmo com anos de serviço, ele ainda se perde na igreja às vezes, e Babylon acha isso bizarro. E como o nosso mano Babylon é astuto, ele nota que o pastor não está usando seu rosário, e o pastor, meio sem graça, tira um do bolso, dizendo que sempre se esquece, mas avisa que aquele jardim é um lugar sagrado e que ele não deveria pisar ali levianamente. Nisso, Shiro e Arin chegam por ali, e o cão fica simplesmente transtornado ao ver o pastor, e o Babylon apenas comenta que o rosário do pastor tá limpo demais, então das duas uma, ou ele é muito caprichoso e ilustra aquilo ali dia sim dia também, ou quase nunca o usa, e o pastor concorda, olhando para Shiro e pensando que ele tem um belo pelo. Seus impulsos então começam a dominá-lo, e ele pensa em fazer algo, mas nesse momento o nosso prota surge por ali e pergunta o que estão fazendo ali fora e não estão assistindo a apresentação, e eles devolvem a pergunta questionando para onde ele tinha ido. Lloyd não responde e apenas caminha, passando de forma ameaçadora pelo pastor, e apenas abraça Shiro, e com isso eles voltam para a apresentação, e Jiriel, na mão dele, reconhece o pastor. Na igreja, a Asher pergunta se o Lloyd gostou da apresentação, e ele mente dizendo que foi incrível, que assistiu do começo ao fim, e ela diz que foi cancelada no meio por causa de um trovão. E Jiriel já está todo vapor ali para poder conhecer só as waifus, mas o Lloyd o suprime por enquanto. Babylon então pergunta a ela se o jardim interno é um local sagrado, e ela confirma, dizendo que o usam para enterrar os animais de estimação dos fiéis. Babylon se pergunta se era dali que vinha o cheiro de podridão e acha que estava pensando demais, e paralelamente a isso, Lloyd informa ao padre que já vai embora da igreja e não vai mais voltar. Babylon, observando isso, percebe que o Lloyd parece ter encontrado o que precisava e pensa que o que quer que aconteça com aquela igreja não é mais a sua conta, mas a Asher o para, agradecendo por tê-la salvo à tarde, e talvez se ele não tinha motivos, bem, se ele perceber com clareza, verá que há motivo sim para se importar. Enquanto isso, no jardim interno, vemos aquele desgraçado pisando na sua cruz, pensando que ele precisa estar mais sujo, mencionando que perdeu o original e recebeu esse novo recentemente. Nesse momento, uma entrada secreta se abre e uma criatura medonha começa a sair, mas o pastor diz que não precisa perseguir aqueles caras, mas que deve aumentar a segurança, pois eles devem evitar interrupções, visto que o dia já está próximo. A cena muda e vemos o Jiriel ensinando a magia Luxa para os amigos do Lloyd, porém, ele tá no puro suco do ranço, sem acreditar que tá sendo forçado a ensinar sua magia para esses manés. Lloyd, na maior tranquilidade, diz que a pesquisa dele sobre essa magia vai progredir mais rápido com mais usuários, então ele deveria continuar e criar um método para todo mundo, para não precisarem dele para fazer os rituais. Jiriel informa que abriu uma exceção para ele, mas que só fez isso para uma outra pessoa em toda a história, e Lloyd então desconversa e pergunta se ele pode encolher mais e se tornar algo mais parecido como o Green, por exemplo. Mas o anjo fica pistola
pistola, mencionando que não quer assumir uma forma horrenda como aquela. Green, claro, o provoca, dizendo que ele nem consegue dominar o básico da transformação, e com isso os dois começam a quebrar o pau, e Jiriel, para mostrar que consegue se transformar, vira uma espécie de pássaro. Após esse rolo, o Lloyd leva um papo com o Green, e o diabinho pergunta se o cântico inteiro da Asher também era um feitiço mágico, e Lloyd responde que sim, dizendo que ele era um feitiço de purificação que cura feridas e repele os mortos-vivos, etéreos e demônios. Nesse momento, duas pessoas de Lordost veem o Lloyd e ficam com raiva, reconhecendo-o como o garoto irritante da igreja, que eles tanto querem esfolar. No entanto, o Crow e a Thalia o defendem e pedem desculpas, explicando que o povo de Lordost é bem problemático, mas felizmente a hierarquia por ali é determinada por quem é mais forte, o que lhes poupa muito trabalho. Nesse ponto, os dois caras se metem, perguntando por que a Thalia e o Crow estão tão gentis com esse pirralho fedorento, e quando eles estavam prestes a atacar, o Lloyd usa sua magia e de repente ele se transforma em pessoas dóceis que o amam, Lloyd profundamente e tals, e então se desculpam com ele pelo que aconteceu. Thalia e Crow obviamente ficam chocados, se perguntando como a personalidade deles foram completamente anuladas, e Jiriel explica que normalmente esse feitiço não é tão eficaz, mas a versão do Príncipe Lloyd é excepcional, e após isso, os dois estrogloditas então dizem que vão se desculpar com a irmã, pois sabem que vacilaram e foram moleques. Jiriel pergunta sobre o que eles estão falando, e Green apenas diz na maior inocência que os dois estavam dando em cima da Asher e da Saria, e isso faz com que o anjo simplesmente surte, pois ele é extremamente ciumento quando se trata das suas waifus. E quando o careca pergunta a Thalia onde o Babylon está, a moça responde que ele ficou limpando a bagunça do nosso prota, e no momento em que a cena corta, vemos que ele tá dando uma de cozinheiro ali alimentando as freiras com comidas deliciosas, e vemos também que o Lloyd concedeu a Babylon o direito de usar a magia sagrada, pedindo para que ele proteja a galera por ali. A cena então mudou e agora anoiteceu, e Lloyd é recebido em casa pelas empregadas, e o Jiriel quase está precisando de uma transfusão sanguínea, tamanha felicidade em que ele se encontra por estar ali. Ele vê isso como a vida de um príncipe, vivendo na maior mordomia, e decide que fez a escolha certa e quer ficar com ele no palácio. Nesse momento, o boneco clone que o Lloyd fez de si mesmo sai do seu lugar, e Jiriel se assusta com a existência de dois príncipes, ao que Green explica que aquele ali é um clone que consegue executar alguns comandos básicos. Dito isso, Lloyd senta com o Green e o Jiriel, dizendo que os ghouls mortos-vivos são o alvo perfeito se eles quiserem testar a magia sagrada. Green pergunta se há muitos ghouls por ali, e Lloyd responde que na real, obteve algumas informações durante a viagem a Lordost, e é nesse momento que a Silpha chega, e ele diz pra ela que se não tiver mais nada pra fazer, deveria se juntar a eles na caça aos ghouls, e ela se empolga tanto que em um estalar de dedos já aparece por ali totalmente pronta pra aventura. A cena muda, e no caminho vemos que a Aen foi junto com eles, e elas ficam maravilhadas com tudo ao redor, vendo a grande ponte da Aen, que é um local de muito movimento e muito comércio. Aen menciona que é difícil acreditar que ghouls estejam à espreita numa parte tão próspera da cidade, e Silpha diz que a Guilda dos Aventureiros recebeu o maior número de relatos de avistamentos nessa área. Lloyd pergunta se o covil deles pode ser rastreado apenas pelo cheiro, mas a Silpha responde que como eles cheiram a carne podre, é difícil distinguir o cheiro deles do lixo comum, e Lloyd pensa que sua detecção espectral não será útil por causa das grandes multidões, e nesse exato momento, tanto a Asher quanto a Saria chegam por ali. Lloyd pergunta o que as trouxe à cidade, e elas respondem que decidiram comer umas panquecas deliciosas no almoço, ao que nosso prota concorda e pede para se juntar a elas. Dentro do restaurante, ele tá super animado para comer as panquecas, e Saria diz que se essa é a primeira vez dele, ele deveria prová-las puras. Nesse momento, a comida é servida e todos ficam impressionados com o sabor delicioso, e tanto a Silpha quanto a Aen decidem que deveriam servir aquilo no castelo. Depois, Asher pergunta o que eles estavam fazendo na cidade, ao que eles respondem que vieram caçar ghouls. Saria responde que muitas pessoas procuraram refúgio na igreja depois de serem atacados por ghouls, com a maioria dos avistamentos concentrados ao redor da grande ponte, do grande cemitério ao norte e dos becos ao sul. Ela acredita que alguns aventureiros enviados para lidar com a situação também desapareceram. No entanto, sua principal preocupação é que sua apresentação não seja cancelada. Aen pergunta se eles vão se apresentar de novo, e Asher diz que dessa vez será muito melhor, pois cantarão no grande festival do advento e tanto o rei quanto o papa estarão presentes. Nisso ela os convida e eles concordam em ir, mas só depois de se livrarem dos ghouls. Nesse momento, Lloyd fala sobre o covil dos ghouls, afirmando que eles reduziram significativamente os alvos, e parece que a grande ponte
ponte é o local mais provável. Enquanto Ren acha difícil imaginar um covil de ghouls em tal lugar, Lloyd aponta para sua localização, dizendo que não está ali em cima, mas abaixo da ponte, mais precisamente na entrada dos esgotos. E bem, eles vão até lá e ao chegarem no local, tanto a Silpha quanto o Shiro reviram o estômago com o fedor local, dizendo que algo muito podre com certeza está por ali. No entanto, Lloyd está preocupado com algo que ouviu sobre os aventureiros desaparecidos e está preocupado que uma das desaparecidas que participou do grupo deles possa ter ido na frente como parte de um trabalho e ter ido de vala no processo. E bem, é nesse exato momento que a Tal aparece, correndo toda velocidade e abraça o Lloyd, dizendo que estava muito preocupada, e Silpha prontamente mexe o tapão na cabeça dela. A empregada então menciona que o Lloyd está realizando essa caça aos ghouls para testar sua magia sagrada e que ela é apenas uma figurante. Enquanto Lloyd a questiona se ali é o covil dos ghouls, ela responde que foi o que ela pensou, porém, ela não conseguiu encontrar nada e que para piorar ainda mais acabou se perdendo naquele local imundo e que só conseguiu encontrar a saída porque sentiu a presença do Lloyd à distância. Tal então diz que vai voltar para seu alojamento, lamentando que deixou cair um monte de coisas, tipo a sua lanterna, por exemplo. E o nosso prota apenas diz que não tem problema, conjurando na sequência um feitiço de purificação chamado Luz do Sol, algo que não apenas ilumina o ambiente, mas faz com que o nosso protagonista fique com uma auréola sobre sua cabeça. Além da escuridão se acabar, o feitiço do Lloyd se mostra ainda mais apelativo, pois vemos que tanto o ambiente quanto a Tal ficaram limpos e que além disso, a exaustão dela se foi. E enquanto todo mundo está se divertindo, o Green é o único lamentando que toda essa luz é meio demais para ele. E Tal se alegra, dizendo que com o ar limpo, agora ela pode encher seus pulmões e canalizar adequadamente seu Ki, e ela o faz, usando a detecção de presença, e com isso eles chegam a uma área que parece suspeita. O Shiro então vai na frente, e o Lloyd diz para ele ter cuidado, explicando que assim que o doguinho sair da área do feitiço, vai ser atingido por um cheiro horrível e que isso vai demorar um pouco. Ele então pergunta se Silpha não trouxe a assassina de demônios, no caso, a espada dela, e ela respondeu que prefere deixá-la limpa e que se ele a chamou é porque ele quer que ela balance algo. Tal, ouvindo isso, diz que essa pode ser a oportunidade perfeita para verem quem é a mais forte entre elas, e Silpha acha isso uma besteira, pois essa é uma missão para o Lloyd testar a magia sagrada. Mas Tal continua e diz que elas poderiam disputar e quem ganhasse teria um encontro de um dia inteiro com o Lloyd, e o nosso prota, ouvindo isso, se questiona do que caceta ela tá falando, e ela apenas responde que se estão ajudando, ao menos merece uma recompensa, e a Silpha, boladona e poucas ideias, apenas responde para ela limitar sua insanidade apenas a desafiá-la, e nada além disso. E enquanto as duas estão formando a rinha, Ren mete o louco e diz que vai tentar também, e enquanto elas definem a regra básica de quem capotar mais ghouls vence, Shiro sai correndo a todo vapor e traz uma horda colossal de inimigos por ali, e Lloyd, vendo as surtadas devidamente surtando, concede as armas novas e apenas diz que se for para fazer essa palhaçada, que ao menos façam direito e testem a magia sagrada feita de Luxa, e após testarem relatem os resultados. As waifu então começam a baixar o sarrafo na galera, e Tal já contabiliza 2 cabeças em um único movimento. Em um segundo movimento mandou mais 2 de vala. Silpha então começa seus trabalhos também. Em uma espadada ela já capotou o Corsa de 2 e cortou os embalos de Tal. E após isso, eu é que não vou mais ficar contabilizando nada. E resumo tudo isso ao fato de que elas baixaram o sarrafo na galera sem dó. Porém, Tal começa a gritar que o tal do Luxa não dá dano suficiente, e Silpha responde que o problema não está na arma, mas quem a usa. Mas ainda assim ela percebe que a espada dela se quebrou e ela precisa de outra. E a Ren, olhando essas duas, se questiona de que forma ela pode contribuir com esse rolê dos experimentos, e enquanto pensa, ela espeta um ghoul que chegou por ali. Nisso, ela teve uma ideia e gritou para o Lloyd observar, e com isso ela dá um beijo na espada e injeta veneno nela, algo que nosso prota achou interessante. Ela pensa que terá vantagem desse jeito, porém, no primeiro movimento, a espada esfarela e ela lamenta que não adiantou de nada. E o Lloyd, ao observar isso, mentalizou que a magia sagrada é delicada e que se não tomar cuidado com a alteração, ela se torna ineficaz. Ren continua correndo e berrando que não deu certo sua tentativa, mas Lloyd menciona que na real, ela lhe deu uma ótima ideia. E com isso em mente, ele conjura uma nova espada e a lança até a menina, pedindo para ela experimentá-la. Ren nota que parece a mesma, mas quando ela atinge um monstro,
ele se desintegra completamente, como se estivesse de fato envenenado, e ele explica que ele tentou usar algo similar aos efeitos da magia de veneno. Em outras palavras, é uma magia sagrada que solta seu efeito aos poucos, e Green reconhece isso, mencionando que pode não ser realmente venenoso, mas a magia sagrada, ela é especialmente eficaz em Ghouls, questionando Jiriel se ele sabia que dava para utilizar o Luxa dessa forma, e ele, pela cara, deixou claro que não. Green então reflete que a feitiçaria divina foi originalmente criada pelos deuses para lutar contra demônios, e ela era tão eficaz que nunca precisaram melhorá-la, mas agora que o ranhento a tem, a magia sagrada vai evoluir pra cacete. Elas então continuam o ataque, exterminando os Ghouls, e Lloyd entrega às meninas novas armas que ele está ajustando, e Silpha reclama, dizendo que a dela parece que tá balançando mais com a Maria Mole, e Lloyd responde que acrescentou traços de água e que ao menos agora ela não vai quebrar. Nesse momento as garotas estão numa espécie de um empate técnico para ver quem será a vencedora, porém, quem surge por ali na finaleira não é um simples Ghoul, e eu nem sei quem é, mas posso afirmar tranquilamente que é a personificação do próprio Satanás. A cena muda e vemos então que o pastor está estrangulando o padre, enquanto menciona que o Guerra Civil está enfrentando os intrusos lá embaixo nesse momento, e que eles precisam fortalecer a segurança por ali. O Gasparzinho ao lado dele pergunta o que quer que ele faça, se não quer que ele possua o corpo do padre, e o pastor acha isso uma boa ideia, porque dessa forma ele ganhará passe livre pela igreja. No entanto, a Asher vê o que está rolando por ali, e o pastor, ao notá-la, diz que outra pilha de carne útil surgiu por ali. E qual é o resultado desse encontro? Bem, descobriremos no próximo episódio. E eu estou muito ansioso para ver como Lloyd vai esbagaçar com Guerra Civil e torcendo demais para que a Ashe se salve de boaça nessa encrenca. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Se você quer ver a continuação, já sabe o que fazer. Deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, senta de dar um like no hype para fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas partes.